Olá, então hoje vamos conversar sobre o volume 1 da saga Harry Potter, que é E a Pedra Filosofal. A autora deste livro é J.K. Rowling e sempre inicio as minhas resenhas falando um pouco sobre o autor. A autora é escritora, ela é roteirista, ela é produtora cinematográfica britânica. A saga Harry Potter trouxe a esta autora uma popularidade mundial, com múltiplos prêmios e mais de 600 milhões de cópias vendidas. Então isso significa que estamos diante de um mito. E para mim foi bem interessante que eu relutei muito em ler. Eu conheço já todos os filmes, gosto muito dos filmes, mas eu relutei em ler. Por quê? Porque eu já tinha visto os filmes, então talvez fosse algo meio sem graça, mas eu me surpreendi com este livro. É um livro gostoso de se ler, ele prende a nossa atenção e basicamente assim, ele é divertido demais. Dizem algumas pessoas que ele seria um livro infantil, outros dizem que infanto-juvenil, mas eu digo que os adultos vão amar, porque eu realmente amei esse livro. Esta foi a série mais vendida da história. E os filmes que tiveram como base esta saga, Harry Potter, foram os filmes de maior bilheteria. A Rowling também escreveu livros adultos. Este primeiro livro da saga, Rowling teve a inspiração quando ela fazia uma viagem de trem. E ela começou a escrever este livro em 1990. E a sua publicação foi 7 anos depois, em 1997. Ela levou 7 anos para escrever esse livro. Durante esses 7 anos, ela passou por um período bem complicado. A morte da sua mãe, o divórcio no seu primeiro casamento, a sua primeira filhinha que nasceu, então ela era bem pequenininha quando ela escreveu este livro. E nesse período também ela viveu uma crise financeira muito grande. Então depois do sucesso deste livro, ela foi da pobreza até a riqueza, ela virou multimilionária em razão deste livro. Ela faturou 500 milhões de libras. Quando Rowling era pequena, ela gostava muito de escrever história, ela lia suas histórias para sua irmã. Rowling, em uma entrevista que ela deu, ela disse que ela teve uma adolescência infeliz. E a Hermione, que é uma das suas personagens aqui desse livro, foi uma inspiração justamente na vida de Rowling quando ela tinha 11 anos. E aí a gente pensa na vida que o Harry teve. A vida dele teve muita violência dentro da casa dos tios dele. Ele sofria de muitos abusos, ele era machucado, tanto física quanto emocionalmente. E isso pode ter se dado ao fato de que Rowling também sofreu violência doméstica. Seu primeiro casamento realmente foi muito complicado. Ela conseguiu até medida protetiva para evitar que seu ex-marido chegasse perto dela. Inclusive, durante o tempo em que ela escreveu este livro, ela teve uma profunda depressão. A adaptação da saga aos cinemas iniciou em 2001 e a Rowling se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo. Então, E a Pedra Filosofal fala sobre um menino bruxo. Harry Potter era bruxo, mas até ele completar 11 anos de idade, ele absolutamente não tinha nem noção disso. Ele só soube disso assim que na escola de bruxos chamada Hogwarts, ele foi chamado. Como eu falei pra vocês, ele vivia com seus tios e essa relação era muito complicada. A tia tinha sido irmã da mãe. A mãe de Harry Potter, Lilian, morreu quando Harry Potter tinha apenas 1 ano de idade. E ele foi deixado nesta casa porque eles eram os únicos sobreviventes da família de Potter. Nesta casa ele era ferido diuturnamente, física e emocionalmente. Ele tinha um primo, que era um menino que regulava de idade com ele, mas este primo massacrava Harry Potter. O primo não só massacrava o menino, como ele também incentivava outros colegas e amigos a fazer o mesmo. Tia Petúnia, que era a irmã da sua mãe, ela deixava bem claro que ela detestava Harry Potter. Aí a gente pensa assim, será que ela detestava ele porque ele era um bruxo? Ou porque ele era filho da sua irmã, que era muito amada pelos seus pais, que talvez fosse também mais bonita do que ela? Então a gente percebe ali, no início do livro, o trauma que a tia Petúnia tinha em relação à sua irmã. Ela tinha verdadeiro pavor de que alguém soubesse que ela era irmã de Lilian Potter. E pela lente dos olhos dela, os pais delas gostavam muito mais da irmã do que dela. Então, ao completar 11 anos, Harry Potter foi chamado para a escola de bruxos de uma maneira muito esquisita. Tudo começou uma bela manhã, onde tudo parecia muito estranho. Desde que o tio Walter saiu de casa naquela manhã, ele começou a constatar muitas coisas estranhas. Ele via pessoas vestidas com roupões de bruxos. Ele via em plena luz do dia muitas corujas voando. Várias coisas estranhas naquela manhã.
Mas ele não tinha a mínima ideia de por que isso estava acontecendo, até que a primeira carta chegou em sua casa. Primeira não, né? Porque na verdade Harry, assim que ele foi deixado na porta desses tios, foi com ele uma carta do diretor da escola de Hogwarts, Alvo Dumbledore. Nesta carta ele explicava toda a situação que Harry se encontrava. Ele explicava nesta carta que Harry era um bruxo e que ele deveria ser ensinado sobre isso aos poucos durante esses 11 anos. Mas óbvio que esta família, que tanto detestava bruxarias, não ensinou nada pro menino, então ele não tinha a mínima ideia de quem ele era de verdade. Então Harry foi chamado através de uma carta que chegou na casa dos tios, endereçada justamente para o quarto que ficava embaixo da escada. Então as cartas eram sempre direcionadas para os locais onde Harry estava. E o tio desesperadamente fugia dessas cartas. Então ele foi para um hotel, a carta foi direcionada para este hotel, para o quarto certo, para o lugar certo. E também cartas chegaram para uma cabana no meio do nada. Então quer dizer que os tios não só esconderam de Harry a condição dele de bruxo, mas eles também queriam esconder Harry do mundo inteiro. E foi Hagrid quem salvou Harry desta família quando o levou finalmente para a escola de bruxos. Hagrid era um sujeito muito esquisito. Ele tinha o tamanho de 2 homens. E ele era bem gordinho, tinha uma barba enorme, vivia com casacões de pele. Mas, ao mesmo tempo, ele era doce, era querido e era um grande amigo para Harry. Foi ele quem resgatou Harry da cabana esta no meio do nada, quando Harry completou seus 11 anos. E foi Hagrid também quem conseguiu retirar o Harry Potter do local onde os seus pais haviam morrido. Então os pais foram mortos e Harry, com 1 aninho de idade, ficou ali naquele ambiente com aquela cicatriz na sua cabeça. E foi Hagrid quem esteve lá para resgatar Harry e colocou, juntamente com a professora McGonagall e Dumbledore, diretor da escola, na frente da casa dos tios, num cestinho, com uma carta dirigida aos tios, explicando toda a situação de Harry. Então Hagrid foi amigo de Harry do início até o fim. Harry já conheceu os seus amigos da vida, aqueles que seguiram a escola durante toda ela até o fim. Já conheceu na primeira viagem, já quando foi de primeira no trem até a escola de bruxos. Os melhores amigos da vida eram Rony e Hermione. Rony vinha de uma família de muitas crianças. Algumas já estiveram em Hogwarts, outras vão com ele. E ainda temos uma menina pequenininha que fica em casa porque ainda não tem idade para estudar em Hogwarts. É discrepante a situação que Harry Potter viveu durante 11 anos e a vida que ele iria viver lá em Hogwarts. Porque toda a atenção e todos os privilégios que ele nunca teve, lá ele terá. Porque Harry é uma pessoa extremamente importante no mundo dos bruxos. Por quê? Porque quando o bruxo mais malvado de todos matou seu pai e sua mãe, ele tentou matar Harry, mas ele não conseguiu. E simplesmente não se sabia por quê. Então Harry foi extremamente famoso por isso. E chegando em Hogwarts foi que ele descobriu a sua fama. Ele finalmente é direcionado para uma das 4 casas que compunham a escola de bruxos. A casa pela qual o Harry ficou durante todo o tempo que esteve na escola foi Grifinória. E estas casas eram divididas da seguinte maneira: todos os alunos da escola precisavam ficar divididos entre essas 4 casas e era lá onde eles dormiam e onde passavam grande parte do seu dia estudando. As refeições eram todas feitas no salão principal, onde as 4 casas se reuniam, mas também separadas em mesas. Voltando então um pouco lá atrás, eu queria falar sobre alguns pontos importantes e um deles bem interessante foi o momento em que Hagrid resgatou Harry Potter e ambos tiveram que passar por um lugar que se chamava Beco Diagonal, que foi onde Harry Potter conheceu o banco, que é onde ficava guardada toda a fortuna de seus pais, que eles haviam deixado para Harry, assim como foi o local onde Hagrid e Harry Potter fizeram todas as compras para que finalmente Harry pudesse entrar na escola de bruxos. E foi neste lugar onde Harry esteve numa loja para comprar a sua varinha. E ali que começaram os mistérios, porque a varinha que o Harry Potter comprou, na verdade foi a varinha que o escolheu, foi a varinha irmã
da varinha do bruxo mais malvado de todos, que é você sabe quem. Depois nós temos também momentos importantes nas aulas de poções, que foi onde Harry conheceu o professor Snape. O professor Snape fica o tempo todo, do início ao fim praticamente deste livro, demonstrando que realmente ele não tem uma simpatia por Harry. E eles desenvolvem uma relação bastante complicada, os dois. Aí nós temos uma cena lá pela metade do livro, onde eles tiveram que derrotar um monstro, Trasgo. E foi ali então que Hermione passou a ser amiga de Harry Potter. Temos lá também o quadribol, que é o jogo dos bruxos, onde eles jogam no ar com suas vassouras. São 4 bolinhas, se eu não me engano, e foi onde também Harry se destacou como apanhador, que era uma das posições lá do quadribol. Então veio o grande mistério do livro, que é a questão da pedra filosofal. Um indivíduo chamado Nicolau Flamel, que foi quem criou esta pedra. Esta pedra transformava tudo em ouro e também tornava a pessoa imortal. Então era uma pedra importantíssima. E o que se acreditou ali no momento daquelas investigações que Harry fazia é que o professor Snape estava interessado nessa pedra. E essa pedra estava sendo guardada por um cachorro chamado Fofo, de 3 cabeças. E o alçapão que havia embaixo deste cachorro era o alçapão que dava para câmaras, com muitas coisas acontecendo. Estas câmaras eram os desafios para se encontrar a pedra. Então tudo girou em torno disso, dessa busca por essa pedra. Então esse livro tem várias passagens bem emocionantes, mas a que eu mais gostei de todas elas foi a questão do quarto, ou a sala, onde havia um espelho. E a pessoa que se aproximava desse espelho via aquilo que ela mais deseja. Assim que Harry se aproximou do espelho, ele viu a sua família, viu seus pais, seus avós, com um sorriso muito bonito no rosto, mandando beijos, fazendo reverências. É realmente bem emocionante e é interessante que ele fica muito triste assim que o Dumbledore descobre que ele tá indo nessa sala toda hora para ver os seus pais, porque ele realmente se viciou naquilo ali. E bem interessante também o fato de que nesta época justamente, onde foi a elaboração deste livro por Rowling, ela havia perdido a sua mãe. Então a gente percebe ali esta dor que ele sentia de ter perdido seus pais, de não ter conhecido seus pais, e de ali nesse momento poder ter acesso a eles, nem que fosse por uma imagem mentirosa que fosse. E ele ficou muito triste quando o Dumbledore o chamou para a realidade, mostrando para ele que ele não podia ficar assim o tempo todo e que isso não ia ser bom para ele. Aí tem uma passagem aqui bem interessante nesse capítulo, capítulo 12, que eu vou ler para vocês. Eles apenas olharam para ele sorrindo. E lentamente Harry olhou para os rostos das outras pessoas no espelho e viu outros pares de olhos verdes iguais aos seus. Outros narizes como o seu. Até mesmo um velhote que parecia ter os mesmos joelhos ossudos que ele. Harry estava olhando para sua família, pela primeira vez na vida. Os Potter sorriram e acenaram para Harry, e ele retribuiu o olhar, carente, as mãos comprimindo o espelho como se esperasse entrar por dentro dele e alcançá-los. Sentiu uma dor muito forte no peito em que se misturavam a alegria e uma terrível tristeza. Quanto tempo esteve parado ali? Ele não sabia. As imagens não o esmaeceram e ele continuou mirando-as, até que um ruído distante o trouxe de volta ao presente. E aí a gente vê a tristeza dele, né? Porque é uma mistura, na verdade, de tristeza com alegria, porque ele podia ver a sua família, mas ao mesmo tempo ele tinha a noção de que aquilo não era uma realidade. Harry sentiu como se suas tripas tivessem congelado. Olhou para trás. Sentado em uma das mesas junto à parede estava ninguém menos que Alvo Dumbledore. Harry devia ter passado direto por ele. Tão desesperado estava para chegar ao espelho que nem reparava. E depois, quando finalmente o Dumbledore termina com essa história, dizendo para ele o que ia acontecer, que ele ia ficar viciado nisso, que ele podia destruir a própria vida, e aí ele realmente fica muito, muito triste. O Dumbledore explica para ele que é o desejo mais íntimo da pessoa que ela consegue ver naquele espelho, mais desesperado do seu coração. Você que nunca conheceu sua família, a vê de pé à sua volta. Então essa foi a parte mais emocionante para mim desse livro, foi essa parte do espelho. A gente consegue também no livro ver estas amizades crescendo,
ver quanto eles começam a ser cúmplices um do outro nas matérias, nas investigações que eles fazem. E no final, quando eles passam por aqueles 3 desafios muito grandes, o primeiro deles foi o cachorro. Depois as plantas perigosas que começaram a enroscar o corpo deles, quase matando os meninos sufocados. Depois o tabuleiro de xadrez com peças vivas. E depois ainda as poções envenenadas, antes de entrar para aquela sala onde acontece o duelo final. E esta situação de eles passarem por essas câmaras mostrou a capacidade deles de serem tão determinados para proteger uma pedra. Mas proteger não porque eles queriam aquela pedra para eles, mas porque eles não queriam que as pessoas do mal se apossassem da pedra. Agora a gente vai começar num momento em que a gente vai começar a dar spoilers. Então eu te sugiro que, se tu não gosta de spoiler, dá uma pausa nesse vídeo, corre aqui embaixo na descrição que eu vou colocar para vocês o link da Amazon, onde vocês podem comprar esta versão maravilhosa da editora Rocco, que é uma edição comemorativa de capa dura. Vocês vão fazer a aquisição deste livro através do link, que vocês vão estar ajudando o canal, e o preço é a mesma coisa. Dá uma lida no livro, que é um livro realmente muito bom, e assim que terminar, volta pra cá e assiste o resto. E pra quem gosta de spoiler, não se importa, vamos lá. Harry, quando chega na última câmara, ele descobre que o Snape não tem nada a ver com isso. Que quem está possuído, digamos assim, pelo espírito, que não é espírito, na verdade, é o Voldemort, em carne e osso, só que não tanta carne, mais osso, porque a verdade é que cada vez que alguém derrota ele, ele não morre, mas ele fica muito sem força. Inclusive, ele é encontrado dessa vez no meio da floresta, chupando o sangue de um unicórnio. E essa era uma maneira dele conseguir trazer o seu corpo de volta. Ele ficava feito um espírito obsessor colado na cabeça do professor Quirrell. E é por isso que o professor usava um turbante, porque o Voldemort estava coladão aqui. O que ele estava fazendo ali? Talvez sugando a energia do professor, querendo o corpo do professor. Não sei, mas eu sei que ele queria o seu corpo de volta para continuar infernizando a vida daquelas pessoas daquela escola. E foi aí que então Harry descobre que este professor era quem estava atrapalhando os planos do Harry ali dentro da escola. Ele inclusive tentou derrubar Harry Potter num jogo que ele estava tendo de quadribol, derrubar da vassoura. Quem não permitiu foi o professor Snape, aquele que o Harry pensava que era o grande vilão da história. E é interessante porque o livro termina assim, quando ele tá praticamente com Voldemort em cima dele ali na última câmara, né? Simplesmente dá um apagão, porque sempre que Voldemort toca nele, nesse caso na pessoa do professor Quirrell, ele dói a cicatriz dele, que foi a cicatriz que foi justamente produzida pelo Voldemort. E ele apagou neste momento e apareceu dentro do hospital que eles têm dentro da escola, com o Dumbledore dando toda a explicação dele do porquê das coisas. Que ele chegou na hora certa, conseguiu resgatar o Harry, levar pro hospital, mas que ele realmente não sabia onde tinha ido parar Voldemort. Ou seja, Voldemort ainda vive. Algumas reflexões são bem importantes da gente fazer acerca desse livro. Harry Potter é uma história sobre amizade, sobre coragem, sobre a descoberta de si mesmo. E é interessante que ele iniciou como livro, depois ele virou cinema, depois ele virou parques temáticos com milhares de fãs que gostam inclusive de varinhas e eu sou uma delas. E aqui a gente consegue perceber que a maior força que existe aqui nesse livro é o amor. Principalmente o amor entre amigos, que é algo que para Voldemort não faz nenhum sentido. Vocês querem ver aqui o que diz no fim do livro? Foi depois que Harry fez a seguinte pergunta pro Dumbledore lá naquela cama do hospital. Mas por que Quirrell não podia me tocar? Que ele ficava com bolhas nas mãos, ficava aquilo em carne viva. E o Dumbledore explicou: sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender é o amor. Ele não entende que um amor forte como o de sua mãe por você deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna. Está entranhada em nossa pele. Por isso, Quirrell, cheio de ódio, avareza e ambição, compartindo a alma com Voldemort, não podia tocá-lo. Era uma agonia tocar uma pessoa marcada por algo tão bom. Então esse livro é muito lindo, ele fala de amizade, fala de amor, fala de companheirismo, tantas outras coisas extremamente importantes. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu gostei,
para mostrar para o YouTube que esse vídeo é legal e para que ele possa distribuir para mais pessoas. Vai no link aqui embaixo, compra esse livro muito legal, que eu vou deixar para vocês tanto o link do livro sozinho como o link da coleção que eu tenho inteira. Vou deixar para vocês, o preço é o mesmo e eu te agradeço de coração por comprar por aqui pelo nosso link, que vai estar ajudando o nosso canal. Eu estarei fazendo resenhas de Harry Potter uma vez a cada 2 meses, que eu estou intercalando com as Crônicas de Nárnia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.